Muito bem, de volta com Bastidores do Poder e as principais notícias do dia. A gente já apresentou o nosso entrevistado no bloco anterior, é o Marco Vitali. Ele é autor do livro Sócio do Filho, que traz detalhes sobre negócios de Fábio Luiz, filho mais velho do ex-presidente Lula. Vamos dar uma olhadinha no resumo aqui para a gente apresentar um pouco do que se trata. Daqui a pouquinho a gente conversa com ele. Em mais de 200 páginas, Marco Vitali denuncia sociedades e os negócios supostamente forjados por Fábio Luiz, o Lulinha, filho mais velho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e seus sócios, Jonas Suassuna, e os filhos do ex-prefeito de Campinas, Jacob Bittar, Fernando Bittar e Calil Bittar. O autor foi executivo na empresa de Jonas Suassuna, que foi sócio de Lulinha na Play TV e dono de metade do sítio de Atibaia. Vitali fala no livro sobre as relações do Grupo Gol, que não tem relação com a companhia aérea, com a empresa de telefonia Oi. Em um dos trechos, Vitali aborda um contrato que seria inflado entre as empresas. O acordo estava feito, a Oi pagaria ao Grupo Gol 52,4 milhões durante 4 anos, 2009 e 2013, com valores mensais em contratos de 1,2 milhão e um adiantamento de R$800 mil. Se fosse um negócio lícito, estabeleciam-se suas bases, seu objeto, quem faria o quê e assinava-se o contrato. Mas quando se trata de uma negociata, a lógica é outra. Tal montante mensal tinha que ser justificado por contratos de fachada para lhe conferir um caráter de legalidade e não chamar atenção. Daí nasceram os projetos Mais Bela e o Mais Leve. O Mais Bela e o Mais Leve deixaram nos bolsos dos afortunados sócios R$ 25.213.405,69, valores líquidos confirmados em relatório da Polícia Federal, Força Tarefa da Lava Jato, de setembro de 2016. O autor também fala sobre os negócios fraudados entre o Grupo Gol e o governo do estado do Rio de Janeiro, na gestão de Sérgio Cabral, e a Prefeitura do Rio de Janeiro, na gestão de Eduardo Paes, também intermediados pela operadora Oi e que trouxeram prejuízos de milhões de reais aos cofres públicos. Um projeto que começou bem e acabou mal. Das 1.591 escolas estaduais, apenas 38 viram o Conexão Educação. Custou 93,7 milhões de reais ao governo do estado do Rio de Janeiro, pagos à Oi. Mais de 10 milhões foram para Lulinha e os sócios. Bom, o livro está na segunda edição já, Marco? Ele já está na terceira edição. A terceira edição. É, a terceira edição. Eu queria te perguntar, a primeira coisa, com essas explicações todas e com essas revelações que o livro traz, para fazer um paralelo com isso que está acontecendo agora também, desse, vamos dizer assim, um contra-ataque contra a força-tarefa da Lava Jato, gostaria de fazer algum comentário? Senna, é até interessante que eu recebi esse convite, obviamente, antes dessa bomba estourar, de todos esses acontecimentos, né? Então, a minha presença aqui, ela está completamente dissociada, a princípio, dessas informações e, assim, em relação ao vazamento desses diálogos, na verdade, eu nem tenho uma opinião formada ainda, acho que é muito prematuro e eu deixo para os profissionais, realmente, da informação, que são vocês, explorarem, investigarem e realmente passarem isso para nós. O que eu tenho aqui, na verdade, é um trabalho de 1 ano e meio, né? Com comprovações, com provas, com depoimentos, que eu vou ter oportunidade de contar um pouquinho para vocês aí em relação à quadrilha que se estabeleceu entre o filho do ex-presidente Lula, né? O Fábio Luiz, o Lulinha, e duas outras pessoas aqui da região, né? Como foi dito na reportagem inicial, Calil Bittar e Fernando Bittar, além de um outro laranja que se chama Jonas Suassuna. E toda essa quadrilha orquestrada através da influência política do ex-presidente Lula, né? Eu escuto falar muito sobre sítios, sobre triplex e, na verdade, eu tenho independência política e esse trabalho ele vem da apuração de fatos, todos comprovados e todos já entregues à força-tarefa da Lava Jato. E por que esse livro? Como que surgiu a ideia do livro e por que fazer um livro falando do filho do presidente? Como que surgiu esse projeto?
Tá, eu conheço o Jonas Suassuna, que é um dos donos de fachada do sítio de Atibaia, desde a época que eu trabalhava em jornais. Na época eu trabalhava na Folha da Tarde, onde eu tive uma ideia, na época, de lançar a narrativa do Cid Moreira, da Bíblia, em CDs de jornais, que se tornou a maior promoção já realizada em jornais. Então eu conheço o Jonas Suassuna há mais ou menos 20 anos. E o reencontro em 2009, quando ele já tinha se tornado sócio do filho do ex-presidente Lula, do Lulinha, né, chamado por Lulinha, o Fábio Luiz. E eu procuro porque eu tinha tido uma ideia para ser lançada no mercado de jornais, que acabou não vingando, e eu sou convidado para trabalhar no Grupo Gol. E sou convidado porque eu já tinha uma experiência, eu fui diretor de 7 jornais, fui diretor da Folha de São Paulo, de jornais aqui de São Paulo, também do Rio de Janeiro, e eu sou convidado para trabalhar no Grupo Gol, e importante falar que não tem ligação com a empresa de telefonia, a empresa aérea, né? Lógico. E até queria aproveitar que eu também não tenho nada a ver com essa OS Vitalia aí, fiquei surpreendido, não conheço nem o Vitalia aqui na região e nem sabia que existia uma OS homônima a meu sobrenome. E ele acaba me convidando para trabalhar justamente por causa da minha experiência em jornais, buscando o quê? Venda de aplicativos, operações de SMS, que era o lado lícito da empresa, né, do Grupo Gol. Enquanto, um ano antes da minha chegada, em 2008, já tinham sido feitos vários contratos, várias negociatas, que tem como base uma lei, uma medida provisória do ex-presidente Lula, que essa foi comprada, e depois eles receberam os dividendos dessa mudança, que é a lei das telecomunicações, as leis da outorgas, né? Explicando um pouquinho melhor, existia, na época, um impeditivo para que a Oi comprasse, adquirisse a Brasil Telecom. Porque pela lei das telecomunicações, você, concessionário de uma região de telefonia, você só poderia adquirir outra se você abrisse mão da sua região de origem. E aí vem a Telemar. A Telemar resolve comprar a Brasil Telecom. Para isso, o próprio Fábio Luiz, junto com Calil Bittar e Fernando Bittar, começam a fazer um trabalho, um lobby em relação a isso. O BNDES empresta em torno de 5 bilhões, 4 bilhões e 800 milhões, para que a Oi fizesse a aquisição da Brasil Telecom. E, a partir daí, são assinados contratos de fachada, que eu vou ter oportunidade de falar para vocês, sem nenhuma lógica comercial, apenas para engordar o bolso dessa quadrilha, como contrapartida dessa mudança da lei das teles. E aí você fez o livro com o Suassuna, então? Ele que pediu depois para você? Ou você decidiu investigar por conta própria e contar essa história? Eu trabalhei dentro da Gol no período de 2009 a 2016, um pouco depois da Operação Aletheia. E como eu falei, o trabalho que eu fazia, assim como outras pessoas, ele era lícito e não existia um discurso de negociatas. Quando eu saio da empresa e justamente todos os executivos começam a ser chamados pela Força Tarefa, eu começo uma investigação. Eu não fui assim inocente no sentido que eu já causava estranhamento a mim e a várias pessoas, que a empresa tinha uma estrutura de luxo que não era condizente com os negócios que ela realizava. Então, isso, obviamente, eu já tinha observado e eu começo a fazer essa investigação. E o livro, ele vem do resultado da experiência que eu tive na Receita Federal, Força Tarefa da Lava Jato, da Polícia Federal em Curitiba, onde eu já estive 2 vezes, e também do Ministério Público do Rio de Janeiro. Importante dizer, eu não tenho delação premiada, eu não tive envolvimento nos ilícitos que eu conto aqui, porém, pelo lado jornalístico, eu decidi efetivamente fazer a apuração. E o livro é porque, assim, a mídia hoje, ela está tão sobrecarregada de escândalos, que chega um momento que eu queria preservar um espaço e deixar registrado para a história mesmo. E por isso eu fiz o livro. Depois que eu saí do Grupo Gol, fiquei 1 ano e meio fechado fazendo a investigação e fiz 1000 exemplares que na época eu até dizia, olha, eu vou ter 1000 exemplares, vendi meu carro,
para fazer a impressão do livro, e falei, eu vou ter 1000 livros aqui dentro de casa. Quem vier vai ganhar um livro. E aí acontece, no Rio de Janeiro, tem uma livraria chamada Livraria da Travessa, que eu fui lá, por acaso, ofereci o livro e começa a vender muito. E aí foi para a 3ª edição com 5.000 exemplares. E você teve dificuldade para editar o livro, né? Pelo menos foi o que eu li, no sentido de que nenhuma... publicadora teria uma editora, porque teria sofrido pressão para que essa história não fosse publicada. É isso mesmo, né? Assim, tiveram editoras que se interessaram. Eu cheguei a assinar pré-contratos, termo de confidencialidade com elas. Só que o que acontece? O Lulinha, junto com os irmãos Bittar e com o Jonas Suassuna, tinha uma biblioteca digital chamada Nuvem de Livros, que inclusive foi obtido um contrato com a Vivo através de uma visita do ex-presidente Lula com o presidente da Telefônica. Inclusive tem imagens, tem registros, o próprio livro ele mostra essa agenda, onde eles faturaram 40 milhões de reais. Então eles já tinham contato com editoras, e na época uma dessas pessoas, um diretor que era o Roberto Baiense, ele afirmou para esses membros dessa quadrilha que o livro não seria publicado, e fizeram aí sim uma força-tarefa ligando para editoras. Então, uma das editoras foi incrível. Eu recebi um WhatsApp num sábado, 11h30 da noite, uma editora que eu já trabalhava há um mês, aqui do interior de São Paulo, dizendo, olha, infelizmente, por questões jurídicas, nós não vamos poder lançar seu livro. Então, efetivamente, foi feito esse esforço, e por isso que eu ganhei força em relação a vou fazer de forma independente. Teve algum dado do seu livro que depois precisou de correção, que foi contestado ou não? Não. Desde outubro de 2017, através de reportagens de jornais, principalmente a Folha de São Paulo, outros veículos, o livro ele ganhou projeção. Nada aqui foi questionado, e teve algo, Sena, positivo, que é o acesso aos relatórios da Polícia Federal, que são públicos, né? Estão na internet, da Receita. Eu pude também analisar a movimentação de valores. Então, por exemplo, a Oi, em contrapartida a essa mudança da lei das telecomunicações, ela movimentou 66 milhões de reais para o Grupo Gol. Isso através de 2 contratos, e já entrando especificamente, por exemplo, um contrato que era a Bíblia, Mensagens da Bíblia, do Cid Moreira, através do telefone. Para ter uma ideia, a Oi pagou em torno de 28 milhões de reais por 4 anos desse projeto, 28 milhões. Ela tinha um faturamento médio de R$ 704. Então, ela pagava todo mês, durante 4 anos, 600 mil reais, sendo que alguns meses ela faturou R$ 150. Não tem sentido, né? E me surpreende que aí, como diretor comercial, eu recebo a incumbência de perguntar para a Oi qual tinha sido o resultado desse contrato. Quando eu ligo para o responsável da Oi, ele disse que não tem o contrato. Falei, puxa, espera aí, um contrato de 30 milhões, a Oi não tem. E a Gol também, depois de 4 anos, não se interessou em saber qual foi o resultado. E aí o diretor financeiro, que inclusive eu falo e volto a dizer o seguinte, a caixa preta das negociatas e todo desse fluxo de milhões, o diretor financeiro Alexandre Sargentelli. O Alessandro, ele me copia no e-mail e eu vejo o contrato, que como eu disse, foi assinado um ano antes da minha entrada, e esse contrato, ele é completamente ilógico. Assim como outro contrato, que eu chamo de gêmeo desse, também 600 mil por mês, e esse é incrível também, que eram mensagens por SMS que eram enviadas para assinantes das operadoras de telefonia. Observe só, a Oi pagou por 4 anos de contrato, ela pagou 26 milhões. A TIM teve o mesmo serviço durante 4 anos, pagou 20 mil reais. Nossa. A Vivo pagou menos de 50 mil reais. Então, por que uma operadora pagou 20 mil e a outra pagou 26 milhões? Então, isso era a lógica de fazer o seguinte, vamos colocar 1.200.000 para Lulinha e seus sócios.
E isso foi só um capítulo aí das negociatas que foram apresentadas. Foram outras que aconteceram. E o teu livro mostra que esse dinheiro foi parar no bolso desses caras? Como que você desenvolveu isso? Ele mostra pelo seguinte, através dos relatórios da Polícia Federal e da Receita, os valores dos contratos eles eram enviados para uma empresa do Calil Bittar, que é a PDI, para uma empresa do Fernando Bittar, né, um dos sócios de fachada do sítio também, a Cosquim, e para a G4. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Teve um aplicativo chamado Mosqueteiro. O Grupo Gol era desenvolvedor de aplicativos, inclusive a empresa que eles tinham contrato de gaveta chamava Gol Mobile, que firmou vários contratos também com o governo, que eu vou falar aqui. Eles pagaram pelo desenvolvimento do aplicativo Mosqueteiro a G4, que não era desenvolvedora de aplicativos e era do Lulinha, junto com o Fábio e junto com o Calil e com o Fernando Bittar. Pagaram R$2.800.000. A G4 contratou uma pessoa chamada Rafael Leite por R$20.000 para desenvolver o aplicativo. Então, espera aí. Você pagou R$2.800.000 para desenvolver um aplicativo. Eles quarteirizaram, gastaram R$20.000. Um aplicativo que nunca foi lançado e nunca foi oferecido, comercializado. Ou seja, são movimentações financeiras escancaradas. Ok. Marco Vitali, infelizmente nosso tempo se esgotou. A gente quer agradecer, né, a gentileza e pelo esclarecimento prestado aqui ao público da Band, viu? Uma boa tarde. Muito obrigado, agradeço, Rose, agradeço, Sena, a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. Vem aí o Melhor da Tarde com a Kátia Fonseca. Obrigado pela